Bom dia! Vamos começar o dia de hoje lendo o livro de Jeremias, no capítulo 1, versículo 4 ao 8, que diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor sobre mim, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, constituí-te por profeta das nações. E então eu disse: Senhor, eis que não sei falar, porque ainda sou criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, sou uma criança, porque a todos que eu te enviar, irás tu, e dirás tudo o que te mandar. Não temas diante deles, porque eu sou contigo e estou para te livrar, diz o Senhor. Aqui o Senhor está falando com o profeta Jeremias, e ele até se refere, que não sabe falar porque ainda é uma criança. E assim como Jeremias, você também tem uma promessa do Senhor. Aqui Deus está falando com ele sobre a promessa que tem na vida dele. Ele é um profeta. E nessa manhã Deus te diz: antes de você nascer, Deus já tinha um propósito para a sua vida. Você não é acaso, você não está vivendo essa fase por acidente. Existe um chamado de Deus para a sua vida. Antes de você nascer, assim como com Jeremias, Deus já tinha chamado para você. Deus conhece a sua essência, a sua capacidade, o seu futuro. Por isso não temas, não temas, porque se Ele te enviou, Ele vai te colocar nos lugares que Ele tem guardado para você. Se Ele te enviou, Ele vai te dar a sabedoria. Se Ele te enviou, Ele vai te capacitar. Se Ele te enviou, Ele vai te pegar pela mão direita. Porque antes de você nascer, Deus já tinha um plano para a sua vida. Jeremias diz, Senhor, não sei falar. Quando ele diz isso, aqui eu vejo, ele viu limitações, mas Deus viu nele propósito. Ele viu o que ele não sabia, mas Deus viu nele algo maior que ele não enxergava. E assim é na sua vida, assim é na minha vida. Deus vê em nós aquilo que a gente não enxerga, não porque a gente não tenha capacidade de enxergar, mas porque a gente foca nas limitações, naquilo que falta, naquilo que nós não sabemos, daquilo que nós não temos. E Deus não quer que a gente foque nessas coisas. Deus quer que a gente foque no propósito que Ele tem para nossas vidas. Deus quer que o nosso foco esteja no chamado que Ele tem para nós. Mas a gente, por andar em ciclos viciosos, fica olhando para aquilo que ainda não tem, se achando incapaz. Mas Deus diz: eu vou contigo, eu te capacito. A gente precisa apenas confiar. Confiar. Muitas vezes a gente confia no ser humano e não confia em Deus, quando na verdade nós temos que confiar mais em Deus do que no ser humano, porque é Deus que capacita a nossa vida, é Deus que nos direciona, é Deus que nos preenche, é Deus que nos dá a visão que a gente necessita. Então aprenda a confiar primeiro no Senhor. Aprenda a olhar para o propósito. Aprenda a se ver como alguém em que Deus tem chamado. Se você está aqui nessa manhã, junto comigo, ouvindo essa palavra, refletindo sobre o que Deus falou com Jeremias, é porque você tem chamado do Senhor. Então não temas, porque o Senhor é contigo. Não temas. Essa palavra, ela alcançou o meu coração, porque muitas vezes a gente se sente inferior, incapaz e pequena. Mas Deus, quando Deus está conosco, Ele
nos faz ser capaz. Ele nos faz ir mais alto. Ele nos leva a lugares maiores. Então, lembre-se, você foi escolhida e separada e enviada. E Deus está com você. Você não nasceu pelo acaso. Você não está vivendo esse momento atual que só o Senhor sabe, talvez, né? Só o Senhor tem visto o teu dia a dia. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Então, eu quero que você se apegue nisso. Você não está aqui por acaso, você está aqui porque Deus tem um plano para você. Você foi escolhida, você foi separada antes mesmo de você nascer. Por isso, se apegue nessa palavra. Vá adiante, porque aquele que te chamou é com você. O que o Senhor diz para Jeremias: não temas, porque eu estou contigo. O Senhor diz para você nessa manhã: não temas, eu sou contigo. Confia naquele que te enviou. Confia naquele que tem um plano para você, mesmo antes de você nascer. E vá adiante, porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. Eu creio que Deus já tem te capacitado. Eu creio que Deus já colocou no seu coração o propósito. Eu creio, por isso confie naquele que te chamou. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor, por nos lembrar que nós somos escolhidas e que o Senhor tem um plano para as nossas vidas. Mesmo antes de nós nascermos, o Senhor já havia nos escolhido. Tira todo medo, tira todo, Senhor, sentimento de inferioridade, de incapacidade, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é quem coloca em nós a sabedoria e a capacidade para fazer todas as coisas, para ir além. Alcança, Senhor, o nosso coração, nos segura, Pai, pela mão direita, para que a gente possa seguir adiante, olhando para Ti naquilo que o Senhor confiou a nós. Porque tudo aquilo que o Senhor confiou a nós, nós cremos que o Senhor nos capacita para honrar, para seguir firme, para não retroceder. Usa a vida dessa mulher, Pai, para cumprir o propósito que o Senhor tem para ela. Ela não é o acaso. Ela não está aqui, Senhor, por qualquer motivo, mas ela está aqui, Senhor, porque o Senhor chamou ela. O Senhor capacitou e o Senhor fará grandes coisas através da vida dela. Eu creio, Deus, que esse dia, ele seja marcado pelo chamado que o Senhor diz a Jeremias e que nós ouvimos nessa manhã. Que o Senhor é conosco, não temas, abra sua boca e vá adiante, porque eu te capacito. Que esse dia, Senhor, seja marcado pela capacitação do céu sobre as nossas vidas. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas através daquilo que o Senhor colocou no coração dessa mulher, nos nossos corações. Muito obrigada, Deus, pela paz, muito obrigada pelo teu amor. Abençoa o nosso dia, a nossa família, em nome de Jesus. Esteja conosco aonde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Que o Senhor vá conosco, nos guardando, nos abençoando, nos direcionando, trazendo livramento do céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém.